Este homem era um perfil de pessoa que era modelo. Ele não é bonito, a Bíblia chama ele de belo, ele era perfeito. Meu Deus! Esteticamente, Saul era um homem bonito, tinha altura, tinha beleza, esteticamente. Ele era um homem que tinha todos os atrativos, estava nele. Mas a história vai continuando, e é aqui que a história começa. A Bíblia agora começa a dizer que as jumentas de Quis desapareceu, ou sumiu, ou extraviou. O que me chama a atenção nessa história é essa perda aqui. O irmão está na Bahia, eu já estive lá pregando em alguns lugares da Bahia. E você vai perceber que você não vai achar uma outra história como essa daqui em outro lugar da Bíblia. Porque isso me chamou a atenção. Perder jumenta, ou melhor, perder ovelha, é mais fácil perder ovelha do que jumento. Meu Deus! É mais fácil perder dracma do que jumento. Irmão, jumento não é animal que se perde. A Bíblia diz assim que o boi conhece o seu possuidor e a sua manjedora. Eu estive na Bahia, no sertão da Bahia, e eu vi que tinha algumas pessoas que tinham os animais desses. Eles soltavam o animal no pasto, o animal podia até uma certa distância, mas dada hora, ele voltava por conta própria. Ainda mais quando esse animal é domesticado. Nessa época aqui, jumento era um animal que era útil naquela ocasião, porque usava esses animais como meio de transporte, como meio para se levar cargas, usava esses animais até mesmo para uma guerra. É interessante que a Bíblia diz que Gideão tinha 70 filhos, e cada um dos seus filhos tinha uma jumenta. Jumenta nessa época é sinal de prosperidade e de nobreza. Olha aí, Deus! Escuta, esse homem aqui não dá quantas desapareceu, mas o que me chama a atenção é que elas sumiram. Eu penso que esse Quis tinha outros animais dentro da sua casa ou das suas terras, tinha outros, mas o sumiço desses animais eu penso que desceu com a área financeira da casa dele, porque eu acredito que algumas rendas entravam na casa dele através desses animais. Meu Deus! E o sumiço dessa jumenta mexeu na base financeira, abalou a área financeira da vida de Saul. E o que eu penso é que para aquela área ser curada, necessário tivesse de fazer alguma coisa, ou melhor, precisava reaver as jumentas perdidas. Mas deixa eu te falar, pensa comigo. Eu quero tornar a dizer, esses animais é típico de animal que não se perde. E é interessante que a história de Saul começa através de uma perca. Irmão, você já viu quando alguém quer formular uma história, a pessoa sempre quer começar uma história boa, com boas intenções, uma boa maneira de se começar. Essa história aqui começa meio estranha. A história de Saul começa através de perder. Olha aí, Deus! Através de uma perca começa uma história. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, até em meio às percas, Ele faz história acontecer na nossa vida. Eu vou te falar uma verdade aqui. Talvez você não está entendendo porque você está perdendo, porque perdeu. Olha aí, Jeová! Porque quem é que nunca perdeu nessa vida? Quem é que não perde nessa vida? Todos nós perdemos. Mas o que me chama a atenção é que a história de Saul começa através da perda. Irmão, o que eu percebo aqui, e se fosse para me colocar um tema nessa passagem aqui, eu colocava esse tema: santas perdas. Sabe por quê? Porque existe perda
conversão. Glória a Deus. Você vai entender o que eu vou falar. Meu Pai. Sabe por quê? Eu percebo nisso daqui. Se Saul ou se quis não perdesse essa jumenta, nós não estávamos lendo essa história hoje. É verdade, Deus. Escuta! Por causa de uma perca, começou uma história na vida de um homem. Aleluia. Tem gente aqui dentro que está perdendo. Que perdeu. E você não está entendendo por que perdeu. Deus vai começar a escrever uma história através da sua perda. Eu estou na Bíblia no que Deus está falando. Jesus falou assim, ó, aquele que achar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida, achará. Escuta aqui. A história de Saul começa através de uma perda. E vou te falar uma verdade. Irmão, se não fosse algumas percas na tua vida, hoje você não estaria aqui. É verdade. Se não fosse Deus dar um sumiço em algumas coisas, você não estaria aí sentado agora. Sabe por quê? Se Saul não tivesse perdido, ou se Quis não tivesse perdido, certamente que a vida deles ia estar no oculto da história. Mas repito, através de uma perda começou uma história a acontecer. Vou repetir para alguém: Deus vai fazer uma história em cima da tua perda. Deus está escrevendo uma história em cima da nossa perda. Mas olha o que me chama a atenção. Ele perdeu. É chato perder. Ninguém gosta de perder. Olha isso. Irmão, e a posição de quem não gosta de perder é uma só: ir atrás do valor perdido. Sim ou não? Irmão, eu vejo que essa passagem é um retrato da nossa vida. A posição de quem não gosta de perder é uma só: ir atrás do que perdeu. Só que me chama uma atenção aqui. A Bíblia diz que eles foram procurar em alguns bairros da tribo de Benjamim. Chegando lá, não encontrou. Irmão, se já não é bom perder, imagine você perder, procurar e não ter sucesso na tua procura. Meu Deus. Sabe o que eu vejo hoje em dia? Que existe um grupo de gente nas igrejas que está procurando alguma coisa, mas sem sucesso. E eu vou te explicar por que é que às vezes nós não temos sucesso naquilo que nós estamos procurando. Olha isso, meu Deus. Por que será que é que eu e você às vezes não tem sucesso naquilo que nós procuramos? Aqui. A Bíblia diz que eles foram numa região, lá não estava. Foram em outra, também não acharam. Irmão, não tem